Se você fez parte da popularidade dos computadores domésticos aí no início dos anos 2000, com certeza você já teve uma pasta cheia de CDs de programas e jogos para computador, seja na versão instalável ou até mesmo rodando direto pelos CDs. E eu lembro até hoje da minha pastinha com CDs da Digerati, CDs de programas essenciais para o Windows, ou até mesmo do próprio sistema operacional, como o Windows XP, Vista e 7, além dos CDs para instalar drivers ou jogos completos como o Diablo 1, o Diablo 2 que vinha com 2 CDs, inclusive eu quebrei um deles, o Homem-Aranha, Splinter Cell, Thief, Dark Project, Max Payne, Age of Empires e vários outros que eu adorava. Então hoje a gente vai explorar as principais revistas e produtos que distribuíram esses CDs para computador nas terras latinas. Então seja bem-vindo a mais um fenômeno ao esquecimento dos CDs de jogos grátis. Lançamento CD Expert, revista Magazine. Universo da internet em CD-ROM. Navegue nesta super coletânea do melhor da internet, por apenas R$ 7,90. E esse fenômeno não foi original do Brasil, afinal em países da Europa já tinham revistas que usavam a mesma proposta e estratégia, como o PC Magazine, PC Format, Computer Shooter e que começaram lá em 86. Mas vamos começar pela primeira revista conhecida no mercado brasileiro por ter distribuído software e jogos, que foi a revista Big Macs. E eu também não conhecia essa revista, tá? Que foi uma revista que nasceu em 96 e foi o primeiro registro nacional conhecido por usar CDs como brindes nas capas das revistas. E essas mídias poderiam vir com tudo o que você imaginar: programas educativos, programas de trabalho, jogos demo, jogos completos, wallpapers, músicas, fontes e qualquer coisa que fizesse sentido para um computador pessoal na época. Hoje em dia você pensa, por que eu compraria um CD com um wallpaper? Não faz sentido, né? Mas na época a internet era discada, ou seja, você precisava usar uma linha de telefone fixo, que era extremamente lenta. Então qualquer coisa que viesse com esses CDs era extremamente útil e um adianto da sua vida. Mas a Big Macs, apesar de pioneira no mercado brasileiro com os CDs, não durou muito tempo, porque nesse mesmo ano, em 96, chegou a editora que seria um monstro no mercado brasileiro, que foi a editora CD Expert, da distribuidora Greenleaf Group, e trouxe várias revistas como 3D Gamer, que era focada para o público com placas de vídeo em 3D, que era muito difícil ter na época, mas existia, a CD Expert Kids, focada em conteúdo infantil, e a PC Gamer, focada em softwares em geral. E normalmente os CDs dessas revistas vinham com demos de jogos famosos, e às vezes até jogos completos, além de programas grátis ou licenças gratuitas de softwares, que normalmente eram mais limitadas, o que permitia colocar mais jogos e aplicativos dentro de uma única mídia. E um grande marco dessa editora foi a parceria com a Eidos, distribuindo oficialmente diversos jogos completos, como Tomb Raider, Thief, Soul River, Hitman, entre outros. E outro marco incrível dessa editora foi a distribuição do Diablo 1, que foi o primeiro jogo da franquia que viria a ser a minha preferida tempos depois. E algo bem interessante que aconteceu em 1999 foi quando a CD Expert fez uma parceria com a revista inglesa PC Gamer, permitindo o direito do uso da marca aqui no Brasil e acesso ao conteúdo editorial exclusivo deles. E esse fenômeno dos CDs acontecia porque existia uma brecha na lei que permitia a distribuição de jogos e aplicativos de forma livre, mas isso só poderia ser feito se a distribuição fosse feita de forma gratuita. Então eles não precisavam de licenças de distribuição no processo, porque segundo as próprias editoras, esses CDs eram brindes, e o que os clientes na verdade compravam era a revista, o que é uma baita de uma mentira, né? Afinal, poucos se interessavam na revista de fato, sendo que na época era muito difícil ter um acesso bom à internet. A banda era extremamente fraca e ter um CD com jogos e aplicações poupava muito tempo de download. Afinal, muita gente deixava o PC ligado a noite inteira para poder baixar um arquivinho. Mas infelizmente a editora CD Expert foi perdendo espaço no mercado por conta da acessibilidade e popularização da internet, além do aumento da concorrência. Mas ela não foi a única revista da época a fazer sucesso. Outra revista dessa mesma época foi a CD-ROM, da editora Europa, que começou em 1997, que foi uma editora estrangeira que passou a publicar a sua marca aqui no Brasil também. Mas eles eram bem mais abrangentes, publicando aí CDs como jogos, aplicativos de música, aplicativos escolares, softwares de trabalho e também softwares para lazer. E pouco tempo depois, já no início dos anos 2000, surgiu a revista Full Games, da editora Moving, que era especializada em vender revistas com jogos completos, seguindo o mesmo formato de distribuição da CD Expert e da Big Macs. E cara, eles trouxeram um acervo enorme com uma lista enorme de jogos, como Quake 2, Unreal Tournament, Assassin's Creed, Stalker, Fear, Civilization, Rollercoaster Tycoon, Age of Empires e vários outros jogos bem marcantes que eu tenho certeza que você jogou nessa época. E essa revista foi uma das mais bem
bem-sucedidas do mercado, lançando CDs por 13 anos, até sua última edição lá em 2013. Falando em caro, para você que tá gastando 100, 200, 300 reais em streaming ou jogos para computador, conheça a Sapphire Store e pague muito mais barato aí na sua Netflix, Prime Video, Disney Plus, Paramount, Crunchyroll ou jogos, né, como Black Myth, Cyberpunk, God of War, Red Dead Redemption e até mesmo o novo Resident Evil Requiem. Você compra o acesso a uma conta compartilhada e joga de maneira legítima, sem golpes, sem nenhuma burocracia e entrega imediata assim que você comprar. Eu mesmo comprei Netflix, utilizo na minha TV e vale muito a pena. Então confere o link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado mais abaixo. Mas uma das mais marcantes e polêmicas da época foi de fato a Digerati. Ela foi uma editora brasileira que começou no início dos anos 2000 também, mas antes disso, em 1998, saiu a primeira edição da revista Geek, que era uma parceria entre a Softor Informática, que cuidava do conteúdo, e a editora Scala, que fazia a sua publicação. E essa revista foi um teste para entrar nesse mesmo nicho, mas a revista começou a dar tão certo que os editores da Softor, o Alessandro Gerardi e o Luiz Afonso, decidiram criar sua própria editora. Foi aí que nasceu a Digerati Editorial, e com isso eles passaram a publicar não só a Geek, mas também a Top Games, que foi a primeira revista responsável da editora Digerati a lançar os seus CDs de jogos. E com o tempo a editora cresceu bem rápido, e em 2003 já tinha mais de 50 revistas diferentes no seu catálogo, com nomes como Clique, Geek, a própria Top Games, que depois virou Top Games Surpresa e Top Games Evolution, Arquivo Linux, Hacker, Meu Computador, E-Learn, Digital Audio Video, Mac Plus, Almanac Kids, X360, PlayStation Word, a PSW, PlayStation 3 Word, que é a PS3W, que foi a primeira revista sobre PS3 aqui na América Latina, Photoshop Creative, Digital Photographer Brasil e a Windows Vista, que era uma revista especializada a falar sobre o Windows Vista. E além disso, cara, eles começaram a lançar livros com o selo Digerati Books, focados principalmente em tecnologia, e tinham vários títulos como Entendendo e Dominando o Linux e Desvendando o Adobe Photoshop. Mas eu acredito que a maior parte da fama dessa editora veio mesmo por revistas como a linha Ultimate Games, que chegava a 6.000 jogos em um único CD-ROM, Game Zone, Top Games Kids e a famosa Golden Pack com 1.001 jogos. Além disso, muitos CDs eram temáticos, focados em vários universos, como de super-heróis, de animes como Dragon Ball e Naruto, ou até mesmo de categorias exclusivas, como 62 games de carros ou simuladores de voos e coisas assim. E eles fizeram muito sucesso porque a Digerati identificou que existia uma barreira entre usuários que não queriam instalar nada nos seus PCs, ou não tinham condição de rodar jogos muito grandes, ou que simplesmente não queriam comprar um único jogo dentro de um CD, e transformou isso numa baita oportunidade. E em vez de vender um único jogo apenas, inovou oferecendo milhares de horas de diversão, com uma simples promessa na capa das revistas: todos os jogos rodam direto do CD, ou não precisa instalar nada. E em 2004 rolou uma grande mudança, a empresa passou a fazer parte do grupo Domo, liderado pelo próprio Gerardi, e esse grupo juntava várias empresas como a própria Digerati, a Van Blad, focada em livros e documentários de autoajuda e formação profissional, e a Universo dos Livros, que era voltada para conteúdos variados, e montaram até uma filial da Digerati na Espanha. E cara, não parou por aí, a empresa continuou expandindo para fora do Brasil, e em 2008, por exemplo, começou a publicar na Índia a revista Live It, em parceria com a Delhi Press Group, que era uma editora local da Índia. E a proposta era trazer conteúdos interativos com aulas digitais sobre coisas como criação de sites e produção de vídeo, com cerca de 100.000 exemplares por mês lançados por lá. E mesmo com a crise em 2009, a empresa cresceu ainda mais, aumentando o faturamento em 92% e distribuindo cerca de 11 milhões de exemplares aqui no Brasil. E sempre existiu uma questão muito polêmica dos CDs da Digerati em geral: os jogos e programas eram distribuídos legalmente ou era uma falcatrua? Muitos títulos eram considerados freeware, que é um software gratuito sem restrições de uso, ou um shareware, que são versões de demonstração que os desenvolvedores disponibilizavam gratuitamente para promover as versões completas pagas desse mesmo aplicativo. E esses modelos de licenciamento eram bem comuns lá nos anos 2000, permitindo a redistribuição gratuita desses aplicativos, desde que não tivesse nenhum lucro comercial envolvido, o que não era o caso de nenhuma editora da época. Então o primeiro problema é que as editoras ganhavam com os CDs, mesmo que tecnicamente não vendesse eles, porque eles indiretamente cobravam pela mídia física, pela revista e até pela compilação dos jogos e aplicativos. O segundo problema, que é ainda mais controverso, é que a editora Digerati mantinha uma linha inteira chamada de emuladores, com pelo menos 7 edições documentadas entre 2005 a 2010, que incluía CDs de emuladores junto a runs de jogos, que são as cópias digitais dos jogos originais, o que era um
baita problema, porque enquanto emuladores em si são legais e você pode distribuir tranquilamente, distribuir runs de jogos protegidos por direitos autorais sem autorização é uma pirataria bem direta e bem na cara de pau. E o terceiro problema era que esses jogos em Flash normalmente eram desenvolvidos por aspirantes a desenvolvedores, e você achava que era uma empresa grande, né? Não, era só um cara atrás de um PC descobrindo como usava o Flash. E a maioria deles costumava usar sprites de jogos famosos, como Mega Man, Sonic, Mario, Dragon Ball, Naruto, One Piece e vários outros títulos famosos da época, mas os jogos em si também não eram oficiais, o que tornava tudo muito mais complicado. Afinal, a Digerati ganhava muito dinheiro em cima de jogos que tecnicamente deveriam ser gratuitos, feitos por fãs e disponibilizados na internet sem fins lucrativos. Outra polêmica envolvendo esses jogos em Flash da Digerati foram as revistas que ficaram cada vez mais apelativas para tentar reverter a queda de vendas de jogos em Flash, trazendo conteúdos mais 18 como nudez, sangue e coisas explícitas. Mas a realidade é que a propaganda era muito mais intensa do que os jogos Flash de fato. E em 2011 o grupo Domo acabou sendo desfeito e a editora passou a se chamar TRGD, que basicamente significa Digerati ao contrário e sem as vogais. E em 2013, depois do fechamento de várias revistas, a empresa acabou sendo comprada de volta pela própria editora Scala, e voltando para onde tudo começou na época da Geek. E nessa época a internet já era mais democratizada, permitindo downloads bem mais rápidos e conteúdos mais acessíveis. Então sites como Miniclip, Freevee, Y8, ClickJogos, entre outros sites em Flash, foram ficando mais populares e ofuscando esse modelo de distribuição que a Digerati fazia. Então a Digerati acabou fechando nessa época e tudo que ela tinha acabou desaparecendo com o tempo. Não, na verdade não desapareceu. Hoje em dia existe um esforço da comunidade em tentar recuperar os CDs Lost Media da Digerati. Então se você tem algum CDzinho guardado na sua pasta antiga lá dentro do seu armário, ou até mesmo conhece alguém que tem alguns desses CDs lendários, dá uma olhada no catálogo do site digerati.vinizinho.net e entre em contato caso você queira ajudar de alguma forma. E até hoje esse site tem pelo menos 60% do catálogo de CDs que existiam na época, deixando de ser Lost Media recuperados pela comunidade. Mas existe um longo caminho pela frente. Se você quiser reviver essa nostalgia, todos os arquivos estão disponíveis para download no Internet Archive. Outra preservação da comunidade é o flashpointarchive.org, que é um launcher em código aberto instalável no seu computador que preservou mais de 200 mil jogos e animações dessa época, tentando reverter o desaparecimento dos jogos em Flash desde 2017. E eles começaram a trabalhar muito antes da morte do plugin da Adobe. E cara, todas as fontes vão estar aqui na tela caso você tenha algum interesse em dar uma olhada e conhecer mais sobre esse mundo. E como de costume, eu quero mendigar aqui pra você a sua ajuda no meu jogo, que eu desenvolvi e tá lá na Steam, chamado Brasante. Então deixa na lista de desejos que vai me ajudar demais, você não sabe o quanto. É como se fosse o like aqui no YouTube. Falando nisso, deixa o like. E não deixa de comentar caso você tenha alguma história interessante pra contar. Eu adoro ler os comentários e apesar de ter pouco tempo pra responder todos eles, pode acreditar que eu leio. No demais é isso, tamo junto, um forte abraço e tchau!